É possível saber quanto tempo você precisaria passar na terapia até se sentir melhor? E qual é o momento certo para receber alta? Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre temas bem polêmicos do universo da psicologia clínica, que é o tempo de duração da terapia e a alta terapêutica. Vamos lá? Se você é novo por aqui, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal e ative as notificações para ser lembrado semanalmente de vídeos novos que eu coloco aqui sobre psicologia, afetos humanos, cinema e literatura. Logo de cara eu já te digo que a resposta para essas perguntas iniciais é depende. Mas para entender melhor o porquê disso, fica comigo que eu vou explicar com mais calma. Certas modalidades do atendimento psicológico foram pensadas para ter começo, meio e fim, como o plantão psicológico, por exemplo. O plantão psicológico surgiu no Brasil no final dos anos 60 como uma alternativa na saúde pública de atender a grande demanda de pessoas que enfrentavam grandes filas diante da pouca oferta de profissionais da área da saúde. Pensando nisso, o plantão psicológico é caracterizado principalmente pelos atendimentos psicológicos sem a necessidade de agendamento prévio. As pessoas são atendidas no momento em que elas chegam e elas são atendidas conforme a disponibilidade dos plantonistas que estão ali. Então não é um processo que ocorre semanalmente, com hora definida como a psicologia clínica, o atendimento psicológico que vocês normalmente estão acostumados a entrar em contato. O plantão psicológico não precisa agendar previamente e o plantão psicológico ele ocorre pontualmente ali para atender as queixas, as demandas que emergem no momento em que aquela pessoa precisa. Então, normalmente os atendimentos do plantão ocorrem geralmente em um encontro, podem se estender um pouco a depender da demanda, tipo 1 a 4 encontros, mas o comum é que ocorra só um encontro e que quando aquela pessoa vá novamente, ela não vai ter a certeza que vai ser o mesmo plantonista, porque não existe esse agendamento prévio. Ou seja, o plantão está ali para ser um atendimento pontual, para poder suprir a demanda da pessoa no momento em que ela está sentindo aquilo e também para poder servir como um modelo alternativo, principalmente para a forma como a saúde pública ocorre aqui no Brasil. Já a proposta da psicologia clínica é bem diferente. É comum que a gente se pergunte quanto tempo a terapia vai durar, quanto tempo vai demorar para eu me sentir melhor, ou quanto tempo eu preciso me organizar, tanto pessoalmente quanto financeiramente, para estar ali disponível semanalmente. Mas pensa comigo, se cada pessoa tem a sua própria história e modos particulares de existir, como é possível a gente definir logo no início um tempo para que ela se dê conta da forma como ela se relaciona com os outros, consigo mesma e descubra novas possibilidades de lidar com os desafios da vida dela? Mesmo com toda a preparação e qualificação profissional, a terapia envolve diversos aspectos que vão muito além do palpável e daquilo que a gente pode ter controle. E, na verdade, fazendo a observação aqui, a proposta, pelo menos a minha, não é nem ter controle da situação, é estar ali disponível com aquela pessoa para que a gente possa seguir juntos e desvelar o próprio mundo dela. Quando a gente pensa nos aspectos que a gente não tem controle, por exemplo, a gente pode falar sobre quanto tempo vai demorar para que o paciente e o psicólogo tenham um vínculo, consigam construir um vínculo ali que é essencial para a terapia. Ou quanto tempo o paciente vai demorar para conseguir ter a coragem de olhar para características pessoais, por exemplo, que ele não gosta muito ou que lhe geram muita dor, ou quanto tempo vai demorar para ele falar sobre experiências que ainda são muito pesadas para serem ditas em voz alta, quanto tempo ele vai estar pronto para enfrentar o medo de mudanças que são especiais e que são valorosas para ele. Isso são apenas dos muitos questionamentos que existem, na verdade, inúmeros, que podem fazer a gente se perguntar como é possível definir um tempo prévio diante de tantas questões que existem ali naquela complexidade humana. Uns chegam na terapia, passam meses e já estão prontos para seguir sozinhos. Outros chegam e precisam passar anos para conseguirem se sentir preparados para caminharem sozinhos. Outros que já tinham concluído o ciclo deles decidem voltar porque a vida lhes apresenta situações e experiências que são muito pesadas para conseguirem carregar sozinhos e assim vai
fluindo essa dinâmica da psicoterapia que varia completamente de pessoa para pessoa. E a gente entra em outro aspecto que eu prometi falar com vocês, que é a alta terapêutica. Quando é que a gente sabe que o paciente está pronto para seguir sozinho e como é que isso funciona? O motivo pelo qual isso ocorre pode variar de acordo com cada abordagem e perspectiva psicológica, mas com certeza todas elas buscam essa autonomia do paciente que está ali vivenciando esse processo. E aí, falando sobre a forma como eu trabalho e a minha perspectiva em que eu procuro me inspirar, me nortear, que é a psicoterapia existencial. Inclusive, eu vou deixar aqui linkado o vídeo para quem tem mais interesse de saber como funciona a psicoterapia existencial, mas nessa vertente não existe alta terapêutica. E aí você pode estar se perguntando, como assim, Letícia, não existe alta terapêutica? E eu vou te explicar melhor como isso funciona. Bom, primeiro eu pergunto a vocês, o que te vem à mente quando eu falo a palavra alta nesse contexto da saúde? Para mim, pelo menos, alta me remete a uma visão médica, impessoal, em que o profissional que tem o poder de decidir quando o paciente vai estar curado e pronto para se ver livre. Uma das principais premissas da psicoterapia existencial é a liberdade vista como algo inerente à condição humana. Pensando nisso, a gente acredita que o paciente tem condição de decidir quando ele está pronto para caminhar com seus próprios pés. Isso nos tira um pouco dessa hierarquia superior e da detenção de saberes e da verdade. Dentro desse processo, nós, psicoterapeutas existenciais, continuaremos em diálogo com o paciente e funcionaremos quase como se fosse um reflexo de um espelho para que ele possa se olhar e decidir se ele realmente está pronto para seguir sozinho ou não. E como eu disse anteriormente, se o paciente quiser retomar a terapia, isso não quer dizer uma fraqueza, quer dizer que em alguns momentos a vida pode nos trazer situações que podem nos desestruturar, como uma perda ou um acontecimento de um desligamento no trabalho, um adoecimento, algo que a gente não espera e que continua sendo difícil de seguir sozinhos, a gente precisa novamente daquele espaço. E sem romantizações, pode ser que o paciente interrompa o tratamento, talvez por não estar pronto para olhar para si mesmo, talvez pelo medo de lidar com a possibilidade de mudança, mas mesmo assim a decisão continua sendo do paciente. Afinal, quem é a melhor pessoa para saber o que é melhor para você mesma do que você mesma? Fez sentido para você? Coloca aqui nos comentários o que você achou, se era o que você esperava, se é diferente do que você imaginava, se tem alguma dúvida e sugestão para futuros temas de vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, porque isso ajuda ao YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas que também gostam da temática.